À mesura da sua estatura, vai sempre à procura onde ainda ninguém foi. Um herói não descura, um ou outro dói. Uma dura aventura não mata, mas mói. Caso venha a ser preciso arriscar qualquer coisinha na operação, um herói no seu juízo leva sempre uma pilinha em cada mão, com a cobertura da instituição, mais aquilo do Deus, pátria, canhão. Um herói nunca se corta, meio olho vivo, meio mão morta. A porta não importa. Poder, quem o tem ascendente. Poder, quem o tem faz-se valente. Bem usado, mal usado, o poder é prepotente. Assim diz o povo a miúde, assim herói era toda a gente. Mais vale rico e com saúde do que pobre e doente. Terça-feira, 19 de novembro. Hoje é o dia em que morreu José Mário Branco. O dia em que a arte e a política perderam uma voz. A voz que nos cantou que resistir é vencer, a voz da inquietação, a voz que ensinava a fazer perguntas nas respostas que trazia. A minha arte é estar aqui convosco e ser-vos alimento e companhia na viagem para estar aqui de vez. Sou português, pequeno burguês de origem, filho de professores primários, artista de variedades, compositor popular, aprendiz de feiticeiro. Faltam-me dentes. Sou o Zé Mário Branco, 37 anos, do Porto. Muito mais vivo que morto. Contei com isto de mim, para cantar e para o resto. A arte que importa, a arte que faz a diferença, é sempre política e o José Mário Branco não conhecia outra forma de a fazer. Vai fazer falta, por muitas razões. Vamos ouvi-lo ao longo deste episódio da Comissão Política. Este episódio tem o apoio da TAP Air Portugal. Dê asas ao seu negócio e ganhe dinheiro enquanto voa. Adira já ao programa da TAP para empresas em tapcorporate.com. Depois da excitação da campanha, das eleições, da constituição do governo, da estreia do novo Parlamento, a política entrou em modo de expectativa. A expectativa sobre o orçamento que o governo há de apresentar, sobre quem será o líder do maior partido da oposição, sobre o desempenho dos novos governantes neste quadro político pós-geringonça. Vamos então adiantar-nos um bocadinho à história e olhar para o que aí vem. Daqui a um mês já teremos orçamento do Estado. Vamos analisar os sinais já conhecidos para perceber o que é expectável que seja proposto por Mário Centeno. Daqui a 2 meses, há diretas no PSD. Vamos medir o pulso à campanha para tirar a limpo as possibilidades dos 3 candidatos e aquilo que espera o futuro líder social-democrata. E daqui a um ano, estaremos em plena pré-campanha para as presidenciais. Não há grandes dúvidas sobre a recandidatura de Marcelo, nem sequer sobre a sua vitória. E, apesar disso, já há quem se posicione para o desafiar. Esta será talvez a emissão mais especulativa de sempre da Comissão Política. Garanto que será especulação muito bem informada. Com a Ângela Silva, redatora de Política do Expresso, que acompanha a Presidência da República. Olá, olá. O Vítor Matos, editor de Política. Viva. E o David Diniz, diretor adjunto do Expresso e meu parceiro habitual aqui no podcast. Olá, Filipe. Fala a todos. Eu sou o Filipe Santos Costa. Instituíste guarda-sóis e manda-chuvas, lamba-botas, beija-luvas, pedras, paus e águas duras. Inauguras monumentos ao passado, que está morto e enterrado entre naus e armaduras. Milionário que voltaste
há duas certezas na vida, morte e impostos. Falemos então disso. A geringonça morreu, mas o PS, pelo menos nesta fase, continua a dar sinais exteriores de geringoncismo. Por exemplo, nos impostos. Na preparação do orçamento, os socialistas piscam o olho à esquerda com o englobamento de rendimentos no IRS, conforme o PCP e o Bloco têm exigido. Por outro lado, vai aumentar a progressividade do IRS com 2 novos escalões. David, é acertado falar num PS mais à esquerda nesta preparação do orçamento? Acho que igualmente à esquerda, o que não quer dizer muito à esquerda. Mas explico. Os sinais das últimas semanas são literalmente de um mesmo governo. Não há nenhum sinal de que tenha mudado nada de estratégico em António Costa e em Mário Centeno, que prepara o Orçamento do Estado. Ora vê, por exemplo, na questão da saúde, todas as notícias que nós temos são de contínua degradação do SNS. E todas as soluções que nós temos do Governo são coisas que eventualmente nos hão de aparecer a prazo, seja no Garcia da Horta, caso pequeno, ou na questão dos profissionais de saúde e como é que se retém os profissionais de saúde nos hospitais, tema que fazia manchete do Expresso e que se haverá de resolver ao longo dos próximos 4 anos. Na educação, fala-se dos mesmos problemas do costume. Falta também de funcionários e uma descentralização que, teoricamente, empurra para as câmaras uma solução, só que não, porque lemos, entretanto, esta terça-feira no Público que, afinal, a descentralização não entrega às câmaras a escolha do número de funcionários que têm de entrar em cada um dos estabelecimentos escolares. Nas polícias, os polícias protestam porque há 4 anos esperam os seus problemas resolvidos. Há, aliás, sentenças de tribunais que não são cumpridas pelo Governo e agora o Governo recebe os representantes dos polícias e promete-lhes que ao longo dos próximos 6 meses discutirá como é que resolve os problemas que nos últimos 4 anos não resolveu. Eu podia continuar pelos sem-abrigo, que durante os últimos 2 anos não tiveram nenhuma resposta, apesar da pressão do Presidente, ou por outras tantas matérias. O que há, entretanto, são piscar de olho, nomeadamente na matéria que tu falaste, do englobamento, que simbolicamente é de facto importante para a esquerda porque a pede há muito tempo, mas que, tanto quanto nós sabemos, virá em fórmulas modestas para não prejudicar, e eu acho que até justamente para não prejudicar outras reformas que estão no terreno, como seja a do arrendamento. O que é que eu quero dizer com isto? Que, na verdade, o próximo orçamento, tudo indica, será um orçamento de Mário Centeno, mesmo que ele esteja para ir embora, e ainda não temos muita certeza que vá, a verdade é que ele continua a tomar conta das contas, e, portanto, teremos um orçamento mais ou menos igual aos outros. Vítor. Posso só dizer uma coisa, que é de ser, mudam-se os tempos, neste caso mantêm-se as vontades, porque se nós olhamos para os dois lados desta equação e as posições são as mesmas que nós conhecíamos antes das eleições. Descontando aqui um facto, que é o que o David estava a dizer, é a prioridade aos serviços públicos anunciada pelo Primeiro-Ministro antes das eleições, pelos vistos, a isso disse nada. Portanto, estamos à espera de ver como é que isso se reflete no Orçamento de Estado. Aparentemente não se vê nada, pelo menos ainda nada foi anunciado nesse sentido para resolver esses problemas todos. O que temos é a esquerda a pedir aquilo que sempre pediu, o Bloco a recuperar as bandeiras que tinha anteriormente e que não as escondeu nas eleições, o Bloco e o PCP, e o PS nas últimas semanas a preparar terreno para dar alguma coisa, para a esquerda votar a favor, podendo-se defender e resguardando, dizer nós queríamos mais, mas tivemos isto e ao ter isto já não é mau, não é? E para isso contribui não só a notícia que nós demos sobre o englobamento dos rendimentos, sobretudo os rendimentos de capital, e também a questão dos escalões, que se aproxima muito da proposta do Partido Comunista dos 10 escalões. Mas também a questão do salário mínimo. O facto do Governo ter, digamos assim, imposto aos patrões um salário mínimo de 635 euros sem negociação significa que isto também é preparar terreno para a esquerda para mostrar uma vontade. Mas não haver acordo com os patrões. Mas, em todo caso, bastante aquém daquilo que era reivindicado pelo PCP e pelo Bloco. Ângela, a Catarina Martins vai acumulando reivindicações, quer o IVA da energia na taxa mínima para toda a gente, exige o fim das portagens nas escutas do interior. Jerónimo de Sousa criticava este fim de semana o Governo por dar prioridade à ditadura do déficit. Tudo na mesma, à esquerda?
Sim, eu acho que há um cheirinho a déjà vu no começo desta legislatura e acho que isso se notou muito no primeiro debate quinzenal com o Primeiro-Ministro. António Costa levou um tema que, no fundo, é um tema para confortar a esquerda. Política de rendimentos. Política de rendimentos, portanto, depois há uma questão de... Eles divergem na dose, não é? Portanto, claro que o Bloco e o PC querem mais, claro que o PS não consegue dar tanto. Os patrões quereriam ainda menos. Queriam ainda menos, mas, portanto, estamos sobretudo a discutir, é uma questão de grau, não é uma questão de substância, nem de princípio, nem de valores. Portanto, eu acho que o debate foi muito doce entre António Costa e Jerónimo de Sousa, menos doce, mas ainda muito doce, entre António Costa e Catarina Martins. Portanto, eu acho que este debate poderia ter acontecido na legislatura anterior. Não era impossível. E, portanto, é como se a geringonça tivesse desaparecido oficialmente, mas continuasse a vigorar politicamente. Acho que não restam grandes dúvidas de que será possível António Costa contar com o apoio da esquerda para viabilizar este Orçamento de Estado e acho que isso ficou muito claro. Mas acreditas na abstenção, que são os mínimos neste caso, ou parece-te possível que possa haver algum voto favorável à esquerda? Não acho impossível haver um voto favorável. Claro que há questões que vão separar muito, a questão da legislação laboral, não sei até onde é que Mário Centeno está disposto a ir no que toca a libertar verbas para algumas dessas exigências que tu enumeraste da parte, por exemplo, do Bloco de Esquerda, mas acho que há abstenção seguramente e não acho impossível que se chegue mesmo ao voto favorável. Acho, aliás, que também continua um cheirinho a déjà vu na relação do Governo, se olharmos para o outro lado. Acho que a relação de António Costa com Rui Rio lançou um tema, o tema da educação, é um tema em que ele se posicionou mais à direita, mais do lado da exigência contra um alegado facilitismo do Governo. Isto tem que ver com a história de acabar ou não com os chumos, com as retenções dos alunos até ao 9º ano. Rio escolheu um tema em que se diferencia do Governo, mas simultaneamente é um tema de possível compromisso. Aliás, António Costa percebeu isso e há uma altura do debate em que ele diz temos que discutir e falar, devemos voltar a falar. Portanto, também aí dá a impressão que é uma oposição com quem não é impossível o compromisso. Depois António Costa continua a irritar-se com o CDS, é engraçadíssimo. Foi Cecília Meirelles a pessoa que mais o irritou naquele debate, até isso não mudou. E depois há os novos partidos, mas também não foram a nota dominante naquele debate. Portanto, eu acho que há mesmo... Deixa-me só acrescentar um ponto neste... Diz. É que eu acho que António Costa está a fazer o possível para não é dar muito desta vez, porque ele não tem de facto um compromisso já para ter que dar muita coisa aos parceiros. Atenção, a abstenção é garantida e chega-lhe. É isso. É não dar pretextos. Eu acho que para António Costa, neste momento, basta não dar pretextos. Eu admito que ele queira, quer dizer, querer é evidente que quer, não é? Ter os votos favoráveis dos antigos parceiros de esquerda. Se há um contexto é neste orçamento, mais do que em qualquer outro a seguir, se há um contexto em que é possível o voto favorável de algum partido à esquerda, é agora, é no primeiro. Sim, sobretudo pode ser mau sinal sobre a estabilidade futura, não no curto prazo, mas no médio prazo, se António Costa não conseguir garantir um voto favorável que seja, no sentido de um partido. Porque dá um sinal de quando se as coisas piorarem, a tendência natural das coisas é porque o voto seja contra depois. Até para que quem vote a favor fica com esse crédito. Num orçamento que era mais razoável, votámos a favor. Este agora já não é possível votar a favor. Permite uma evolução, se algum partido à esquerda do PS o fizer. Se descambar no segundo momento, descamba do voto favorável para a abstenção, se não teria que descambar da abstenção para o voto contra. Exatamente. Mas sabes que eu acho que, é assim, eu percebo que isso do lado de António Costa esse seja um argumento válido, é um argumento interessante. Mas do lado do Bloco de Esquerda, por exemplo, que se mostrou disponível para formar uma coligação, e que eu vejo neste momento com enorme vontade de manter essa disponibilidade aparente, mas de forçar algum distanciamento face àquilo que aconteceu, porque vai precisar do espaço de distanciamento se quiser tirar algum lucro desta nova posição, digamos assim. Eu tenho algumas dúvidas que para o Bloco de Esquerda, estrategicamente, o voto favorável neste momento seja importante. E depois, consequência natural, eu acho que ser um partido só da esquerda a votar favoravelmente coloca o outro partido numa posição tramada. Repara que, por exemplo, para o PCP a questão dos escalões é muito importante. E se o Costa der 9 escalões, para o PCP já é um bom conforto para votar a favor. E temos as creches. O PCP queria creches gratuitas. O PS tinha as creches a questão dos 60 euros. Suponho que é 60 euros por criança. Acho que pode haver ali uma matéria... do segundo,
Mas pode haver ali uma E a matéria de esquerda encontro. colocou uma condição interessante, que é paralela àquilo que aconteceu na legislatura passada com a educação, que é de este cheque não se aplica ao setor privado. Portanto, eu acho que há aí campo para negociar, evidentemente algum consenso aparecerá na questão das creches, também seguramente na questão do englobamento, os partidos votarão favoravelmente à esquerda a esse ponto. A questão é a votação final global, não é no ponto a ponto, não é? Curioso perceber Este se o aperto governo... nos serviços públicos aparentemente continuará. Se o governo avançar com a história das creches, eu tenho imensa curiosidade em perceber, porque é assim, creches 100% públicas para todas as crianças até aos 3 anos, quanto é que isso custa? Parcerias com os privados, mas isso é o que eles querem acabar na saúde. Querem fazer parcerias e na educação, exatamente. Mas não há creches públicas, não há uma rede de creches públicas que permita não nem pensar. Portanto, isso é uma coisa que tem que ser dinheiro para os privados e para as IPSS. Será um dilema interessante para resolver no próximo mês. Na ruela de má fama faz negócio charlatão, vende perfumes de lama, anéis de ouro a tostão, enriquece o charlatão. Olhámos para a esquerda, agora olhamos para a direita. Talvez fosse inevitável, desde que André Ventura foi eleito, tem acumulado protagonismo e agora, como se não lhe bastasse São Bento, parece que olha para Belém, mas vamos por partes. Na semana passada houve uma reunião inesperada no contexto de preparação do orçamento. André Ventura e Rui Rio reuniram-se, alegadamente para falar do orçamento de 2020, conforme o Expresso noticiou, e segundo nos disse André Ventura, o objetivo foi verificar se há ou não disponibilidade do PSD para estudar eventuais posições comuns em questões fiscais e económicas no âmbito da discussão do próximo orçamento. O líder do Chega ainda acrescentou que tem muitos amigos no grupo parlamentar do PSD, partido do qual foi militante durante vários anos. Ângela, começamos por aqui. O que dizer deste encontro entre o líder mais à esquerda de que há memória no PSD e o líder da extrema-direita? A primeira conclusão a tirar é que Rui Rio, de facto, é um líder fora da caixa. Imagina que o líder ainda era Pedro Passos Coelho. Se André Ventura lhe pedisse uma reunião, tenho a certeza absoluta que Passos não o recebia no dia seguinte, assim tão a correr. Isso já outro Passos, não o Passos que lançou André Ventura como candidato a Loures. Exatamente. Neste contexto não o receberia com esta facilidade. Acho que Rui Rio foi imprudente. Acho que isto não agrada ao eleitorado do PSD. Acho que André Ventura foi esperto, ele é sobretudo um esperto. É uma pessoa com grande capacidade para tentar enquadrar-se na normalidade, embora mantenha depois as suas posições radicais, mas vai tentar mostrar todos os dias que faz parte deste filme. E acho que isto causou mal-estar, não tenho dúvidas, nas alas sociais-democratas. O que é que isto vai dar para o futuro? Não vai dar nada, porque o Rui Rio também já disse logo a seguir também ao Expresso que isto tinha sido uma questão de cortesia e, portanto, não havia compromissos nenhuns e que era difícil encontrarem posições comuns. Não sabemos se eles falaram das próximas eleições presidenciais, se falassem, talvez o líder do Chega tivesse uma novidade para dar ao presidente do PSD, não é assim, Ângela? Tu escreveste no sábado passado que o André Ventura admite protagonizar uma alternativa de direita a Marcelo Rebelo de Sousa. Conta-nos tudo sobre isso. Pois, o André Ventura diz que sim, diz que vão ter um candidato presidencial seguramente, critica muito Marcelo Rebelo de Sousa. Aliás, se nos lembrarmos, ele criticou muito Marcelo, quando Marcelo foi àquele bairro Jamaica, houve aqueles problemas de segurança num bairro da Margem Sul. Marcelo foi lá, encontrou-se com um jovem que tinha problemas com a justiça, não sei se já tinha estado preso, mas tinha problemas com a polícia, e foi muito criticado por isso. E depois Marcelo até disse, eu quando encontro uma pessoa na rua não lhe peço o cadastro, e André Ventura criticou muito o Presidente da República, que disse, afinal, encontra-se com os moradores e não foi encontrar-se com os polícias, não ouviu os polícias, pronto. E esta é uma brecha que Ventura vai explorar, e há gente, e há eleitorado da direita que é sensível a este tipo de discurso. Claro que isto para Marcelo Rebelo de Sousa não fará grande moça, portanto, Marcelo vai a jogo, Marcelo é um vencedor esmagador, ninguém tem grandes dúvidas sobre isso. Apesar de tudo, há aqui uma curiosidade que é saber quem vai contra Marcelo. Já vivemos isto, aliás foi Pedro Santana Lopes que lançou esta questão num artigo que escreveu no Jornal de Negócios aqui há 15 dias. Vivemos isto quando Mário Soares se recandidatou em 1991, ele também era um candidato esmagador, como se viu. Aliás, apoiado pelo Bloco Central? Apoiado pelo Bloco Central, como Marcelo também se espera que seja apoiado provavelmente da mesma forma, ou seja, não é um apoio explícito. O PS dificilmente apoiará expressamente a candidatura de Marcelo, mas basta que não apresente um candidato ou que não apoie um candidato seu. É essa a expectativa que Marcelo tem, que o PS não tenha um candidato contra ele?
É essa a expectativa que Marcelo tem, é que não haja um candidato oficial do PS e que basta o PS dizer não apresentamos candidato, toda a gente percebe o que é que isso quer dizer, é porque quer manter o atual Presidente da República e ninguém duvida que António Costa é com isso que conta. Agora, não é certo que não surjam candidatos dessa área. Fala-se da Ana Gomes, que é socialista e que de facto é uma pessoa que tem ganho imenso protagonismo a tomar posições sobre quase todas as matérias ultimamente e com grande presença nos mídias. Depois há quem fale ainda de Sampaio da Nova, que está a terminar o seu mandato na OCDE. Não sei. O seu excitante mandato na O seu excitante mandato na OCDE. Não sabemos se ninguém lhe vai telefonar, não sabemos o que é que ele responderá se alguém lhe telefonar. Depois é evidente que o PC e o Bloco vão ter candidatos próprios, portanto a esquerda vai ter candidatos. Ou seja, vai haver vários candidatos. A pergunta aqui é quem é que vai fazer de Basílio Horta? Portanto, na altura, Mário Soares até acho que agradeceu isso. Portanto, Basílio saltou do CDS, foi candidato e estas eleições presidenciais em que há um grande vencedor à partida também são um convite e uma tentação para os pequenos partidos, porque sabem que lançando um candidato às vezes conseguem crescer, como depois não crescem em eleições legislativas. O Basílio na altura teve 14% e o CDS a seguir nas legislativas teve para aí 4,5%. Como, por exemplo, o Carlos Carvalhas teve 12% e o PC teve 8%. E, portanto, aqui, por exemplo, para o Chega, de André Ventura, e para a Iniciativa Liberal, isto é uma tentação dos diabos, porque eles acabam de ser eleitos, o partido deles vale muito pouco, daqui a um ano irem outra vez a votos, quem sabe se não é uma oportunidade de crescerem, de ganhar... Organizar candidaturas de forte combate, de quase, sim, de protesto. quase de terrorismo político, exatamente. Foi ao que me lembro o que fez Basílio Horta. Vítor. Mas no caso de André Ventura, quer dizer, nestas questões, quando há um candidato catch-all mesmo, como Marcelo, há aqui várias questões que se levantam, que é a questão do vazio, dos vazios que ficam por preencher. Há um vazio à direita porque Marcelo é a esquerda da direita, e ele assumiu isso, e é verdade, ele é uma direita muito social e muito moderada, não sei o quê. O que faz com que Ventura vá procurar consolidar eleitorado e crescer à custa do facto de Marcelo ter andado ao colo com o governo, de ser muito próximo de Costa, enfim, de ser uma direita muito moderada, etc, etc. Há muita gente à direita que diz isso e que sente isso. Mas é uma oportunidade à esquerda. Se o PS não tiver um candidato, nem que seja um candidato tipo Ana Gomes sem apoio, abre-se aqui uma oportunidade para o Bloco. O Bloco pode crescer à esquerda, sendo que, depois, historicamente, se formos ver historicamente, os partidos, como aconteceu com o Basílio Horta, que tentam crescer... Normalmente não conseguem manter o lastro. Depois não mantêm o lastro nas relativas. Embora com o fenómeno Marisa Matias, nós vimos isso nas presidenciais e depois refletiu-se nas europeias, e eu penso que é o lastro da própria candidata. Rua, não é? E o Bloco, apesar da posição desconfortável, porque era uma posição desconfortável da geringonça, passa de partido de protesto e vai a eleições, uma pseudo-coligação com a visibilização de 4 anos de governo, conseguiu manter a votação. O PCP foi altamente penalizado, mas o Bloco conseguiu manter a votação. Portanto, isto também, a não ser que apareça uma candidatura independente da área do PS, é uma grande oportunidade para o Bloco e, quem sabe, para o professor Francisco Louçã. David, e pode ser uma oportunidade para o PCP lançar a sua futura liderança? Ou para fechar com brilhantismo atual. A carreira de Jerónimo de Sousa, que aliás foi lançado numa candidatura presidencial. Exatamente. Precisamente no momento em que, com enorme em que estava para apesar a de ter ficado afónico num debate, ou talvez também por isso. Num debate. Exato. Eu acho mesmo que seria um fecho interessante ou digno para Jerónimo de Sousa, até porque eu acho que há aqui outro fator que é importante anotar. Se é verdade, e eu acho que é muito provável que o Bloco aposte em Francisco Louçã, o PCP não pode ter um trunfo menor. Porque obviamente aqui vai-se colocar a relação entre as esquerdas e, portanto, o PCP ir a jogo com um futuro candidato a líder com menos peso do que tem Jerónimo, menos carisma e menos proximidade ao povo. E essa é a grande vantagem de Jerónimo de Sousa, e não há melhor maneira de sair da liderança bem do que representar o PCP numa candidatura presidencial contra Marcelo. Se for Marisa Matias, se ela quiser voltar a ir a jogo, Jerónimo de Sousa também poderia ter um motivo de interesse, teria que defrontar a engraçadinha. E
ia ser uma campanha animadíssima. Mas eu acho que desta vez é mesmo o Francisco Louçã. E são perfis realmente muito diferentes, não é? Francisco Louçã não é uma pessoa próxima, é um político inteligentíssimo, com uma cultura gigante, hoje com uma influência muito grande no debate político e cultural à esquerda. Mas é mesmo um influente, um dos grandes influentes do país. Mas Jerónimo de Sousa tem o contraste disso, tem rua. Tem carisma, enfim, pode ser, eu acho, uma disputa interessante. À direita, eu acho que a questão não é tanto o argumento de André Ventura. Para a direita, ou para alguma direita, o argumento é aquele que a Iniciativa Liberal deu no teu texto, Ângela, também neste sábado, que é este presidente fez tudo para abrir o caminho a este governo do Partido Socialista. E para alguma direita, esse argumento é mais forte. É evidente, nós estamos aqui a discutir se Marcelo tem mais ou menos do que os 70% de Mário Soares. Mas se nós pensarmos em candidaturas à esquerda fortes, como Jerónimo de Sousa e Francisco Louçã, e uma que possa corporizar esta ideia da direita descontente com alguma, e se quiseres até católica de algum modo, porque, enfim, algumas coisas ainda existiram pelo caminho, como a eutanásia, e a posição de Marcelo aí não é fácil. Eu acho que há um risco, de facto, de Marcelo não chegar aos 70%, apesar do enorme grau de popularidade que ele tem. Se me permites, Filipe, deixa-me só voltar atrás ao ponto de André Ventura e de Rui Rio e daquele encontro estranhíssimo no Parlamento, para dizer só que Rui Rio me parece muito aquele presidente americano que fumou, mas não inalou. Porque é verdadeiramente a ideia... Não, foi o André Ventura que pediu ao PSD o encontro. Mas e porquê é que teve que ser Rui Rio a recebê-lo? Ou seja, a pergunta para Rui Rio é até onde é que o PSD, este PSD em particular, quer ou está disposto a normalizar uma direita radical como é a de André Ventura? O sinal político é esse. É a normalização, do André Ventura. Em bom rigor, esta culpa não se assaca só ao Rui Rio. Porque Pedro Passos Coelho tem, naquela candidatura que lembraste em Loures, tem todo o princípio da culpa do que aconteceu na normalização, na institucionalização de André Ventura. Enfim, não vou falar do CMTV ou do Correio da Manhã. O Presidente da República recebeu André Ventura. Ele pediu-lhe uma audiência numa semana e o Marcelo recebeu na semana seguinte. Mas é assim, o que eu acho é que há formalidades na democracia que tu não podes... a normalização do Chega é fatal como o destino. Não acho que tenha que ser... Ou seja, o ponto, por isso é que eu dizia, até onde é que as personalidades e as instituições políticas querem normalizar. É evidente que há uma parte que, a partir do momento em que André Ventura é eleito, que a democracia está obrigada a cumprir. Mal seria, não é? Não se vai tirar a palavra a André Ventura, ele foi eleito para aquilo e assim o dirá. A questão é até onde é que a direita, sobretudo a direita, como nós podemos ver no que se passou em Espanha, quer normalizar aquele partido como parceiro. E daí que eu diga, o problema não é o PSD ter aceito o pedido de André Ventura para ser recebido pelo PSD. É Rui Rio ter recebido André Ventura. Não precisava ser. Porque Rui Rio é o líder do partido. Sim. Bem, sei que também, transitoriamente ou não, é líder parlamentar. O líder parlamentar a recebê-lo, mas não havia outro. Mas é que ele tem um grupo parlamentar que, enfim, mais diminuto, mesmo assim tem mais de 70 pessoas. Portanto, qualquer pessoa podia ter recebido. O dilema entre dar-lhe importância, valorizando demais, que se tentarem ostracizá-lo, ou normalizá-lo, percebes? Aliás, o próprio Primeiro-Ministro sugeriu isto da mesma forma no primeiro debate que teve com ele, em que foi muito suave. António Costa foi muito suave com ele. É uma tentativa de não lhe dar grande gás. Exatamente, é isso. Eles vivem esse dilema. Como não lhe dar tanto gás? Mas ainda ninguém sabe bem como lidar com ele. Exatamente, é um corpo estranho. Eu acho que é mesmo isso. E aproveitamos que estamos a falar de PSD para seguir para o último bloco desta Comissão Política. Qual é a tua opinião? Vamos então à questão que interessa, quem vai mandar no PSD? Miguel Pinteluz entrou esta semana oficialmente na corrida à liderança, com uma vontade imensa e uma promessa, ganhar as próximas eleições autárquicas. Rui Rio já tinha prometido recuperar muitas das câmaras perdidas pelo PSD, Luís Montenegro e Pinteluz não fazem por menos e apontam mesmo para a vitória, ter mais câmaras do que o PS.
Faltam 2 anos para o tira-teimas. Prometer é fácil, Vítor, cumprir é que nem por isso. Sim, inquietação. Acho que aqui, enfim, há uma questão que é preciso considerar, né, quando os candidatos aparecem cheios de força e de fantasia, que é terem objetivos que não são credíveis e isso tira credibilidade às candidaturas. Quer dizer, Luís Montenegro aparece a dizer que vai ganhar as autárquicas e vai ganhar as legislativas. É óbvio que o PSD tem que se posicionar para ser maioria com o CDS, porque sozinho sabemos que isso é muito improvável. E se dessem algum realismo, às suas ambições, acho que ganhavam com isso, porque na questão das autárquicas nós estivemos a fazer as contas a semana passada, um artigo do Miguel Carrapatoso, em que verificámos quais são as câmaras que viram mais facilmente. Pode haver casos de outras câmaras que são conquistadas ao presidente ou ao incumbente, mas normalmente são as câmaras onde muda o protagonista. E nós normalmente porque chega ao limite das recandidaturas possíveis. Aos 12 anos e depois tem que entrar outro protagonista e normalmente se dá guerra interna. E quando dá guerra interna, normalmente as pessoas viram para o outro lado e do outro lado normalmente já está um candidato preparado para tentar tomar conta daquilo naquela altura. Portanto, só há 26 câmaras em fim de ciclo. Só haverá 26 câmaras em fim de ciclo. Para além do PSD, portanto, noutros partidos, mas também há 13 autarcas do PSD em fim de ciclo. Portanto, não parece que haja uma grande oportunidade para haver uma avalanche de conquistas de câmaras. O objetivo do Rui Rio é muito mais sensato, quer dizer, quer aumentar câmaras e quer melhorar o score eleitoral, e muito bem, pois, agora, ganhar as autárquicas parece-me, se não improvável, parece-me uma meta absolutamente impossível. O que é que faz? Faz com que um candidato destes, se Luís Montenegro ganhar o partido, a primeira coisa que vão dizer é perder as autárquicas. O objetivo dele é a primeira derrota. Ou seja, não ganhando as autárquicas tem uma derrota, mesmo crescendo em câmaras. Portanto, parece-me um erro estratégico da parte de Montenegro. Os limites ao crescimento do PSD, para além desses números em absoluto, olhamos para os 25 concelhos mais populosos, o PSD só controla 7 e é muito improvável que venha a conquistar alguma das outras 25 grandes câmaras, porque na maioria dos casos os autarcas socialistas estão a meio de um ciclo que começou em 2013 com António José Seguro. Ângela, ias acrescentar sobre... Não, ia acrescentar que só divido do Vítor numa coisa, é que nós acusámos sempre muito Rui Rio de nunca ter assumido que queria ganhar as legislativas. Portanto, agora acho que é um bocado complicado contrariar a ideia de que, porque assim, se ele não assume que pode ganhar eleições nenhumas, tem mesmo que bater com a porta e ir-se embora. Eu acho que a estratégia dele, aliás, nós chegámos a escrever isso, sempre foi conseguir passar as legislativas com uma derrota mais ou menos honrosa e depois tentar ganhar as autárquicas. Mas esse é o cenário que parece bastante difícil, mesmo esse das autárquicas. Sim, bastante difícil, sem dúvida, até porque, repara, por exemplo, Lisboa foi um desastre a prestação do PSD nas últimas autárquicas. Fernando Medina está consolidadíssimo à frente da Câmara, ou ele arranjava um mega candidato que ninguém sabe onde é que está, e no Porto Inda, com Rui Moreira, e, portanto, nos grandes centros urbanos, ele pode sempre jogar para aquela contabilidadezinha de dizer que recuperei 20 câmaras, mas depois tu vais ver que câmaras são essas e, de facto, isso não conta nada, sobretudo não é nenhum trampolim para as legislativas seguintes, que é suposto ele querer ganhar, porque se ele não conseguir crescer nos grandes centros urbanos, continua aos papéis. Portanto, é evidente que o objetivo é curto. Agora, o que mais me surpreende no PSD é que, apesar dos objetivos de Rio continuarem a ser pouquinho, as alternativas também me parecem muito pouquinho. Eu acho que o lançamento de Luís Montenegro foi frágil, não se conseguiu posicionar como uma grande alternativa a Rio. Depois há aqui outra coisa surpreendente, que é Miguel Pinteluz, que se lança faz um anúncio de candidatura, uma coisa completamente na base do espetáculo, e tem apoios de peso, de Miguel Relvas, Marco António Costa, o Carlos setup Carreiras. daquilo parecia uma coisa Aquilo custa dinheiro. notável, não é? Aquilo custa dinheiro e, portanto, há ali poder e há ali dinheiro. E, portanto, dá-me a impressão que Montenegro perde gás e que Pinteluz cresce. Pinteluz não garante o que é que faz se houver uma segunda volta. Não sabemos se ele apoia Montenegro ou se admite apoiar o Rio. Portanto, quer dizer, eu acho que está tudo em aberto, tudo cada vez mais em aberto. E muito focado nos caciques e nos sacos de votos ainda, David.
Mas sabes que sim, imagino que estejas a falar da polémica das cotas e do sistema de pagamento e da polémica que isso tem dado. Eu acho que há um princípio da desconfiança dentro do PSD que é difícil de ultrapassar. Eu percebo porquê, porque de facto há muitas provas materiais de que muita coisa era feita por cacicagem dentro do partido para ganhar eleições. Acho que é um princípio difícil de desmontar, não é? É uma pescadinha de rabo na boca, ela vai levar sempre exatamente ao mesmo sítio, porque podemos partir do mesmo pressuposto com o Rui Rio, tendo em conta que é ele que controla a base de dados da sede nacional do partido. E, portanto, esse paradoxo não acho que seja ultrapassável, pelo menos não nestas eleições. Só uma nota relativamente a Pinto Luz. Não é só que custa muito dinheiro e há muito espetáculo, é que há ali uma repetição de uma estratégia e do tipo de apoios, falando em cacicagem. Só para vos dar um exemplo. Marco António Costa, que era o homem da máquina do PSD com Pedro Passos Coelho, e no Porto, mas com Pedro Passos Coelho, foi quem substituiu Miguel Relvas nesse papel. Os dois estão com Miguel Pinto Luz. O Marco António Costa comparou o Miguel Pinto Luz, vice-presidente da Câmara de Cascais, é este o currículo político de Miguel Pinto Luz hoje, a Cavaco Silva, dizendo que Cavaco Silva era um desconhecido, coisa que evidentemente não era quando fez a bendita da rodagem de um carro. Já não se fazem rodagens de carros hoje. Já tinha sido Ministro das Finanças de Sá Carneiro. Exatamente. Não é bem a mesma coisa. Mas eu diria que isto é muito mais parecido com aquilo que se fez com Pedro Passos Coelho na primeira eleição que Pedro Passos Coelho disputa nacional no PSD. Que ele era claramente o terceiro, ele sabia que era o terceiro, e surpreendeu muito com o resultado. Não, ele era terceiro quando parte na campanha eleitoral, não é? Na primeira, ele é alguém que sabia que dificilmente ganharia a eleição na primeira vez que vai, mas ele consegue subir durante a campanha e acaba com um confortável segundo lugar contra Manuela Ferreira Leite, salvo erro, e a fazer uma belíssima campanha e com muitos apoios internos. Curiosamente, quase todos se sobrepõem aos que Miguel Pinto Luz hoje tem. Mas deixa-me dizer uma coisa para te dar razão. Há uma repetição. Mas mesmo que o Passos Coelho já tinha muito mais currículo político e partidário no PSD do que tem Miguel Pinto Luz. Mas há aqui uma peça-chave e que não tem a ver com os grandes nomes, porque é o Matos Rosa. José Matos Rosa, que está a trabalhar para o Pinto Luz, é o homem que foi desde o ano 2000 secretário-geral adjunto e secretário-geral, era o homem das contas do PSD. Ele conhece toda a gente no partido e as pessoas gostam dele. Conhece toda a gente. E acho que Pinto Luz vai ter um resultado melhor do que se espera. Porque o que é que o Matos Rosa pode fazer? É andar de secçãozinha em secçãozinha, que ele sabe, se um apoia, ele sabe o rival que se apoia ou não. Ele vai buscar os pequenos apoios em todo lado. E ele pode crescer muito por aí e isso é uma parte invisível para a maioria das pessoas. Só uma última coisa, um sinal engraçado, que isto ainda está tudo ao nível de várias cacicagens que disputam espaço entre si, é que há algumas figuras que eu acho que apontam verdadeiramente mais para o futuro do partido, seja Paulo Rangel, seja Carlos Moedas, para já ainda não alinharam. Isso é capaz de ser um sinal que não acreditam verdadeiramente em ninguém. E vamos para outras coisas que não nos saem da cabeça. Vítor, o que é que não te sai da cabeça esta semana? Eu não tenho como arranjar um tema, porque eu só posso dizer aquilo que não me sai verdadeiramente da cabeça. Vais ser honesto. Vou ser honesto. Bom, que foi uma aterragem, ou uma tentativa de aterragem a semana passada aqui em Lisboa, vinha de Bruxelas, e o avião estava uma tempestade terrível, e o avião borregou, o que foi um susto para toda a gente. E tinha um casal ao lado, franceses, que eu tive de descansar e dizer, não se preocupem, porque nunca caiu nenhum avião em Lisboa e nós não vamos ser, de certeza, os primeiros. Mas isto foi antes de 30 segundos depois, ou um minuto depois, haver um rebentamento, como se ouvíssemos um petardo com um enorme clarão, uma explosão, em que toda a gente ficou a olhar para fora a ver se tinha arrebentado um motor. Afinal, tinha sido só um relâmpago e um trovão. Que é uma coisa que acontece, mas estes dois fatores conjugados puseram o avião todo em pânico. E é o tipo de coisa que tem tendência a não sair da cabeça. O facto de ter conseguido aterrar a seguir é uma coisa que não tem saído da cabeça nos últimos dias. David, o que é que não te sai da cabeça? Olha, a sombra de Tiananmen, que continua a espalhar-se pela China, não só depois dos documentos que foram dados a conhecer pelo New York Times esta semana, a propósito dos campos de concentração que existem em território chinês, mas também pelo que se passa em Hong Kong, com os protestos que levaram a que
muitos alunos, mais de 1000 alunos da Universidade de Hong Kong tivessem ficado literalmente presos pela polícia em confrontação permanente. Eles acabaram, tanto quanto percebemos hoje, por ser detidos. Portanto, há 1000 estudantes detidos em Hong Kong, mas sempre naquela limite de não sabermos até que ponto é que é possível preservar este estranho sistema de um país, dois sistemas, com que a China rege Hong Kong e também, supostamente, Macau. Aproveito que estamos na política internacional e meto a minha bucha também. Vou ser também honesto e previsível. Não me saem da cabeça as audições para a destituição de Donald Trump. É a melhor e mais viciante de qualquer série de ficção política que eu tenha visto na televisão nos últimos tempos, com um elenco de personagens secundários absolutamente extraordinários. Mas a questão é que, embora pareça uma série de TV, não é um caso de ficção. E mais do que isso, e era aqui que eu queria chegar, este processo de impeachment pode ter consequências muito sérias sobre a forma como funcionam as democracias liberais ocidentais, porque os Estados Unidos foram sempre o modelo e o estímulo democrático para muitos países. E neste momento funcionam como o contrário disso. O Trump não esconde aquele fascínio por líderes autoritários, desde o Putin ao Erdogan, ao Bolsonaro, apoia-os publicamente e dá-lhes respaldo. E nos Estados Unidos está cada vez mais a tentar ter um desempenho à imagem desses líderes autoritários de que ele tanto admira. A questão é o que é que fará o sistema de freios e contrapesos para travar esta deriva de Donald Trump. Serão os vários ramos de poder capazes de controlar o poder executivo e de dizer basta? É porque senão Trump pode ter carta branca para prosseguir este processo de desestruturação e disso pode depender o futuro de muitas democracias emergentes ou pouco consolidadas. Ângela, o que é que não te sai da cabeça? Não me sai da cabeça o José Mário Branco. É o gênio, a convicção, a exigência, a seriedade e a sobriedade. Eu hoje de manhã ouvia o Presidente da República na TSF, telefonou para lá para falar de José Mário Branco e contou a história de que tinha sondado o cantor porque queria condecorá-lo e que ele foi muito gentil, muito educado, agradeceu, disse que não, mas Marcelo percebeu que a resposta que ele estava a mandar era mais ou menos esta: qual é a tua ou meu? E gente desta faz falta. Ficamos por aqui, a edição multimédia deste episódio é da Joana Beleza, a ilustração é do Mário Henriques. Voltamos para a semana. Cachucho não é coisa que me traga a mim mais novidade do que lagostim. Nariz que reconhece o cheiro do pilim distingue bem Mortimor do Meirim. A produtividade, ora aí está, quer dizer, há tanto nesta terra que ainda está por fazer, entrar por aí dentro, analisar e então do meu attache case sai a solução. FMI, não há graça que não faça o FMI. FMI, o bombástico de plástico para si. FMI, não há força que retorça o FMI. Discreto e ordenado, mas nem por isso fraco, eis a imagem on the rocks do cancro do tabaco. Enfio uma gravata em cada fato macaco e meto o pessoal todo no mesmo saco. A produtividade, ora aí está, quer dizer, não há daqui a brincar, não há tempo a perder. Batendo o pé na casa, espanador na mão, é só desinfetar em superprodução. FMI, não há truque que não lucra o FMI. FMI, o heroico paranoico Araquiri. FMI, panegírico prolírico daqui. Palavras, palavras, palavras e não só, palavras para si, palavras para dó. A contas com nada que swingar o sol e dó, depois a criadagem lava o pé e limpa o pó. A produtividade, ora nem mais, célulazinhas cinzentas, sempre atentas, e levas pela tromba, senão depois a pão encontrar um imediato do terceiro grau. FMI, não há lenha que detenha o FMI. FMI.